Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. O tema dessa mensagem que eu proponho é a alegria que não possui fim, a herança viva em Cristo. Alegria que não possui fim, a herança viva em Cristo. Esse é o tema dessa mensagem, que eu espero que possa trazer revigor e alimento ao seu coração. Eu vou ler aqui esse trecho da Palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Você acompanha aí na sua Bíblia, acompanhe com muita atenção o texto que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós mais uma vez nesta manhã e que essa palavra bendita seja como uma espada de dois gumes, ó Deus, que possa entrar em nosso espírito, discernir nossos pensamentos e nos fazer, ó Deus, entender cada vez melhor como nós somos chamados por Ti e como nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e como isso é suficiente para nos trazer alegrias perenes, ó Deus, alegrias eternas, alegrias indizíveis em nosso coração. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos missiologia, a ciência que estuda a missão no nosso mundo, existem alguns grupos que são extremamente difíceis de serem alcançados. Normalmente nós falamos desses grupos e nós falamos daqueles que vivem em países que hoje existem uma grande perseguição evangélica. Países totalmente fechados, das quais falar de Jesus, pregar acerca de Jesus, é considerado crime passível de morte. Existem países ainda hoje, infelizmente, que sofrem isso e que não podem ser evangelizados por lei. Esse é um perigo muito grande. Mas dentre esses povos, dos quais são
difíceis de serem evangelizados, existem alguns que estão muito perto de nós. E dois deles estão próximos de nós e podem ser de vez em quando vistos, que são os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. Tá bom? Eu não estou falando de alguém próximo a nós. Estou falando de alguém que é muito rico, mas elevadamente rico. Estou falando daqueles que são pobres de pobres, aqueles que são miseráveis, que são realmente invisíveis pela sociedade. São esses. Esses povos são difíceis de evangelizar. Eu queria falar sobre um deles, que são os ricos dos ricos. Tá bom? Esse grupo de pessoas é muito difícil alcançar com o evangelho, primeiramente porque são difíceis de encontrar essas pessoas. Nós normalmente não temos acesso a elas, nós não andamos nos mesmos lugares que elas, nós não frequentamos os mesmos lugares que elas, e por isso não temos como falar com elas. Tá certo? E isso é muito difícil para nós, por isso que eles estão enquadrados nesse grupo de pessoas difíceis de acessar para pregar o evangelho. Mas supondo que essa barreira seja vencida, existe uma outra dificuldade para falar de Jesus para elas. Qual é essa dificuldade? Essas pessoas que são ricos dos ricos têm em si um sentimento de autossuficiência muito grande. Eles já venceram na vida de uma forma tão elevada que é difícil você falar para elas se você precisa de alguma coisa. Porque elas vão falar, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E como falar para essa pessoa, você precisa de Jesus? Sendo que ela não sente falta de nada. Há uma barreira já existente que é difícil ultrapassar. Por todo o conforto, por todo o status, por todo o dinheiro que ela tem, a percepção de dependência de Deus para ela é muito vaga. É muito difícil. É muito complicada. Os super ricos não sentem a necessidade de cuidado de ninguém, porque eles já possuem esse tipo de satisfação de uma maneira muito alta por todo o sustento que eles já possuem. A riqueza, meus irmãos, cria uma zona de segurança tão grande que a pessoa não sente urgência espiritual. Olha que interessante. Por isso que é tão difícil alcançá-las. Elas não veem espaço para o arrependimento. Falar para uma pessoa dessa assim, se arrependa, porque senão você vai sofrer. Ela vai falar, vou sofrer do quê? Eu nunca sofri na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso. Esse senso de espiritual necessário fica um pouco diminuído nessas pessoas, certo? E elas acreditam que elas já foram completamente abençoadas e não precisam de uma bênção maior. Perceba a dificuldade de falar de Jesus para elas. Perceba a dificuldade de tratá-las. Elas não entendem que necessitam de uma dádiva maior, porque ela já sentiu todas as dádivas possíveis. Por isso que eu acredito, meus irmãos, que esse texto de Pedro pode nos ajudar a quebrar essas barreiras. Eu acredito que esse texto de Pedro que nós lemos pode nos ajudar, de uma certa forma, a evangelizar essas pessoas e de mostrar para elas que elas ainda não sentiram uma alegria indizível. Elas ainda não sentiram uma alegria que é incontável. E é isso que a gente pode tratar um pouco hoje. Esse texto de Pedro, meus irmãos, pode nos ajudar nesse desafio de pregar, de evangelizar essas pessoas que já se sentem completamente abastadas. Isso porque aqui está, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta, a única fonte de alegria eterna que elas precisam experimentar. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que os super ricos, eles não possuem dificuldade com relação ao sustento material, mas todas as dores espirituais eles sentem. E isso precisa ficar gravado na nossa mente. Porque de vez em quando a gente vai evangelizar, a gente fala o quê? Olha só, se você crê em Jesus, ele vai melhorar a sua vida, não é? A gente fala de uma maneira material.
e esquece de falar do que é real, que é o espiritual. Porque eles também sentem todas as dores espirituais, todas as aflições do coração, eles ainda sentem. Aquele vazio no peito pela falta de propósito de vida, eles sentem isso. A solidão causada por relacionamentos superficiais, os super ricos sentem muito isso. Eles têm dificuldades de amizade, dificuldades de confiar em alguém. Eles se sentem usados o tempo todo. Eles se sentem que todo relacionamento que eles fazem é por interesse. Esse tipo de vazio no peito eles sentem. Que essa felicidade de Jesus pode alcançar. A culpa por erros. Nós não sentimos culpa? Eles também sentem. Culpa por diversos erros. E essa culpa que nós chegamos aqui todos os domingos e pedimos perdão para o Senhor, eles não sentem. Eles não conseguem ter essa sensibilidade da misericórdia de Deus. O medo do que pode acontecer no juízo final, eles sentem isso. E nós temos essa resposta. Nós temos como conduzi-los ao que é verdadeiro nesse tempo. Hoje, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é que todas essas crises espirituais vão surgir no coração de todo homem. Todos eles vão sentir essas crises, essas dificuldades, e eles carecem da palavra de Deus, carecem do Evangelho. E nós somos chamados a levar esse Evangelho. E hoje nós vamos aprender nesse texto de Pedro que o amor de Cristo por nós, ele é eterno, e esse amor pode nos transformar, mesmo passando por algumas dores, em um coração alegre, de uma alegria eterna. É isso que a gente precisa entender hoje. A gente vai fazer isso em 4 pontos curtos do texto. Primeiro, nós somos forasteiros na nossa própria terra. Olha que interessante como que o texto inicia aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Agora, a gente vai ler um texto, meus irmãos, que é do Pedro apóstolo de Jesus. A gente para de falar daquele Pedro dos evangelhos, que era aquele Pedro brigão, lembra? Daquele Pedro que tinha dificuldade de impulso, aquele Pedro que sacava a espada por qualquer coisa, aquele Pedro que falava para Jesus que nunca iria trair ele, e Jesus falava, você vai me trair. Aquele Pedro que falava, Senhor, não precisa fazer isso, quando Jesus falava que ele ia para a cruz. Esse Pedro ficou para trás. Agora nós estamos diante de um Pedro que é apóstolo de Jesus. Que legal isso, não é? Como que é legal ver essa transformação de alguém que era totalmente impossível, totalmente difícil de lidar, que tinha altos e baixos o tempo todo, agora totalmente transformado por Jesus, escrevendo para nós, igreja. É muito bom ver isso, porque a gente vê essa transformação de Pedro e a gente pode falar assim, olha, ele escreveu para mim, para que eu possa saber que eu posso mudar também. Eu posso ser transformado também por Jesus. Que interessante ler isso de Pedro. E ele está escrevendo para um povo que ele direciona, ele fala, eu, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, segundo a presciência de Deus Pai. Forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Toda essa região que Pedro fala aqui é hoje a atual Turquia. Toda essa região que Pedro está escrevendo hoje se encontra na atual Turquia. E é interessante que essa região ela não foi evangelizada por Paulo. A gente não vê Paulo alcançando em Atos essa região da qual Pedro está escrevendo. E isso também é muito legal de ver, que essa região foi alcançada por outras pessoas. Paulo não chega até a Turquia, mas algumas pessoas crentes conseguiram chegar até lá e conseguiram formar igrejas nessa região. Então a gente vê o evangelho crescendo e sendo levado, sendo evangelizado para regiões distantes e diferentes das quais nós temos nos relatos de Atos com as viagens missionárias de Paulo.
né? E agora que Pedro escreve para essa igreja, é interessante a gente entender por que Pedro chama eles de forasteiros da dispersão. Será que eles eram todos, ali toda aquela igreja era formada de judeus que foram banidos de suas casas e fugiram para lá? Que é o normal de entender para forasteiros da dispersão. Será que aquela igreja era formada só deles? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que Pedro está escrevendo aqui, meus irmãos, uma metáfora para dispersão. Pedro não está falando literalmente que aquela igreja era formada só de judeus que fugiram e foram para aquela região. Eu creio que Pedro está chamando toda a igreja ali de forasteiros da dispersão. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos eram forasteiros no seu próprio país. Quando a gente lê a história daquela igreja do primeiro século, a gente vê que o sentimento dos crentes ali eram de não serem mais cidadãos daquele país. Uma porque eles eram completamente abandonados pelos seus parentes. Quando eles se convertiam, eles eram completamente abandonados, tanto pelos seus familiares quanto pela sociedade em geral. A sociedade não queria fazer mais comércio com eles, a sociedade não queria mais conversar com eles, a sociedade não queria mais ter nenhum envolvimento com eles, a sociedade queria envolvê-los de maneira... A sociedade tratava eles de maneira desdenhosa, como pessoas de menor valor, assim como um estrangeiro em um país diferente. Eu não sei se você já sentiu essa experiência, mas quando você mora em um outro país, as pessoas de lá tratam você assim, como uma pessoa de menor sensibilidade, como uma pessoa invisível, não quer muito fazer comércio com você, não quer comprar com você, não tem muita confiança no seu comércio. É assim que funciona. Por isso que Paulo está chamando eles, que eram cidadãos daquela região, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eles eram moradores dali, eles se converteram ao Senhor Jesus, eles viveram ali, mas hoje eles, por serem crentes, estavam se sentindo forasteiros na sua própria terra. Meus irmãos, isso é uma grande lição para nós hoje. Porque alguns movimentos políticos e sociais que podem entrar no nosso país, podem nos fazer chegar a tal ponto que a gente se sinta completamente desamparados. E hoje, nós não somos forasteiros porque nós somos crentes aqui hoje. Se isso pode acontecer só porque somos crentes, mas alguns movimentos podem nos transformar em pessoas completamente desamparadas pela nossa própria nação. O que isso nos ensina, meus irmãos, de uma vez por todas, é que se a nossa alegria, se a nossa felicidade estiver firmada em qualquer coisa material que nós podemos ter hoje como nação, como cidadãos da nossa nação, nós estamos perdidos, porque qualquer movimento, como um sopro, pode fazer isso ir embora. A gente pode estudar a história de alguns países que alguns movimentos devastaram eles. E se você confia no seu fundo de garantia, se você confia nas suas ações, se você confia no seu investimento, você não tem uma alegria perene. Porque qualquer movimento, como um sopro, pode corroê-lo, pode destruí-lo, e você ver sem nada. Se a sua alegria estiver no que aqui podemos ter e podemos ver, você não tem uma alegria perene. Qualquer movimento da Bolsa de Valores vai fazer as suas pernas tremer. Qualquer fala do presidente pode fazer as suas pernas tremer. Mas se você tiver a sua confiança naquele que é eterno, na sua cidadania celeste, aí sim, você pode ter a sua confiança e a sua alegria
perene, eterna. E Pedro está falando que essa cidadania agora não é mais a sua nesse país, mas é uma cidadania comprada pela Santíssima Trindade. Olha que interessante que ele vai dizer aqui no verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está chamando aqui a Trindade Santíssima para falar: olha, agora vocês não são mais cidadãos daqui, desse lugar. Vocês são cidadãos dessa Trindade que vos elegeu, que vos tirou dessa terra para serem cidadãos celestes. Porque vocês foram comprados, eleitos pelo Senhor, comprados pelo precioso sangue de Jesus, para a obediência e santificação do próprio Senhor. Não são mais cidadãos daqui. Se a sua alegria está firmada aqui, você está perdido. Essa alegria não é perene. Se a sua alegria está firmada no que você tem, no que você pode conquistar, no que você pode ganhar, a sua alegria não é perene, ela é muito fraca. E a partir do verso 3, Pedro vai mostrar o quanto o nosso Deus deve ser louvado por essas verdades. O quanto o nosso Deus deve ser glorificado por essas verdades. Porque Pedro começa dizendo: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui o termo bendito no início do verso 3, é um convite para nós, mas não é um simples convite de culto para o povo se reunir, para o povo se achegar, não. É um convite de júbilo, é um convite de adoração. Ele está chamando todos esses para quais Pedro está escrevendo, ele está chamando: olha, bendigam a Deus comigo. Porque Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos santificou. Pedro está convidando os leitores dessa carta e a nós hoje a uma alegria gigantesca para darmos ao Senhor. Porque é Ele, pelo seu próprio sangue, pela sua própria eleição, pela sua própria santificação, que pode nos dar essa alegria perene. Aqui, meus irmãos, está uma verdade que pode nos ajudar a entender essa nossa dificuldade de pregar o Evangelho para os super ricos, por exemplo. Porque nós temos dificuldade em conceber, em entender quais são os benefícios de Deus para nós. Quais são os benefícios de Deus para nós? O que Deus nos deu? Entende? É difícil a gente explicar isso para as pessoas. Explicar para alguém: por que você é crente? Por que você confia tanto? Por que você confia tanto no Senhor? Por que você entregou sua vida a Jesus? É difícil a gente explicar. Porque, normalmente, quando nós tentamos explicar em benefícios materiais. O Senhor me livrou do vício tal. O Senhor, olha, eu vivi uma vida muito difícil lá atrás. Quando eu me converti, agora eu trabalho, agora eu tenho sustento, agora é isso. A gente tenta explicar para as pessoas os benefícios de Cristo com os benefícios materiais. E Pedro está falando aqui exatamente o contrário. Pedro está dizendo: olha, nós devemos louvar, adorar ao Senhor, porque Ele nos elegeu, Ele nos salvou, o sangue de Cristo me comprou, e hoje eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso a uma herança incorruptível. É isso que Pedro está explicando. Meus irmãos, nós temos que mudar a forma como nós falamos de Jesus para as pessoas lá fora. De uma forma mais petrina, mais de Pedro, como Pedro nos ensina. Vamos parar de falar de coisas materiais. O Senhor não nos comprou para isso. O Senhor nos comprou para uma rica herança.
Olha só que interessante, o texto continua dizendo, olha, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Hoje nós recebemos por herança do Senhor algo tão precioso, tão valioso, que ele não pode ser corrompido, ninguém vai poder corromper isso, ele não pode ser maculado, porque ele é santo, ele é imarcessível, ou seja, de um valor extremo, reservada para nós nos céus. Olha só, não está em banco nenhum, porque os bancos podem quebrar, não é mesmo? Os bancos podem ser corrompidos. Não está nenhuma caixa forte aqui na terra, porque essas caixas fortes nós sabemos que podem ser roubadas. Não está em nenhum poder de nenhum homem aqui na terra, porque todos os homens aqui na terra são corrompidos. Essa herança que o Senhor comprou para você está reservada, guardada para você nos céus, no lugar mais santo, no lugar onde nada pode corromper, no lugar onde ninguém vai roubar, no lugar onde só o Senhor tem acesso. E é lá que está o teu maior tesouro. É uma herança muito grande, meus irmãos. É uma herança maravilhosa. Está guardada para você lá. Todo esse tesouro bendito é guardado para você lá. E o verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha que interessante, o que Pedro quer dizer aqui é que todo esse tesouro bendito que não tem fim, que não acaba, que não se corrompe, que não se desfaz, é guardado para você pela fé. A fé é o canal de Deus utilizado para derramar esse tesouro em sua vida. A fé é o canal de Deus, o canal utilizado por Deus para derramar esse tesouro em sua vida. Naqueles que foram verdadeiramente eleitos, escolhidos, lavados pelo sangue de Jesus, esse tesouro é derramado na sua vida através da fé. Mas como a Bíblia diz claramente, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós podemos pregar essa bênção. Isso é interessante, não é? Não é só para você. Ah, que bênção, eu tenho fé em Jesus, hoje vou receber todo esse tesouro. Sim, é verdade, mas essa fé pode e deve ser compartilhada. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E se nós pregarmos essa palavra de Deus, essa fé, que é o canal de Deus para derramar essa rica herança, pode chegar em outras pessoas. E é nosso dever fazer isso. Bom, depois de a gente entender esse tesouro, depois da gente compreender que o que nós recebemos do nosso Deus não é nada material, que pode ser corrompido nesse mundo, Pedro nos chama a exultar. Olha só o verso 6. Nisso exultais. Nisso exultais. Olha só. É aqui que está o ponto-chave do texto para a nossa alegria eterna. Só depois da gente entender que o nosso tesouro não está aqui, que o nosso tesouro está lá no céu, só depois da gente entender que a nossa fé é esse canal de bênção de Deus, só depois da gente entender isso, que nós fomos comprados, eleitos por precioso sangue, agora sim a gente pode exultar. Nisso vocês devem exultar. Nisso vocês devem. E aqui Pedro nos explica algo muito importante. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados
por várias provações. Aqui está algo muito importante para a gente entender a respeito da alegria. Porque a alegria não é ausência de dor. A alegria não é ausência de dor. A alegria não é ausência de problemas. A alegria não é ausência de tristeza. A alegria é um sentimento que nós temos no Senhor, que está acima de qualquer dor e tristeza que possamos passar aqui por breve tempo. Sabe por que isso é importante para a gente saber? Porque muitas pessoas chegam a nós e falam: pastor, Deus não gosta mais de mim. Eu estou passando uma dificuldade tamanha. Por quê? Por quê, pastor? Será que Deus me abandonou? O que eu fiz para merecer isso de Deus? Quantas e quantas vezes a gente ouve essas coisas e se entristece porque estamos vendo que a alegria da pessoa está naquilo, que ela está sentindo dor, e não no Senhor. Se a nossa alegria for no tesouro que está guardado lá no céu, qualquer dor que a gente passar, qualquer sofrimento que a gente passar, não vai roubar o brilho dessa alegria. Não vai roubar. Porque essa dor e essa tristeza que nós estamos passando, por breve tempo que for, ela está acontecendo de uma maneira que não afeta o nosso presente, que não diminui o valor do nosso tesouro. E ela é por breve tempo, e ela tem um objetivo. Olha o verso 7, qual é o objetivo? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está vendo para quê o seu sofrimento? Não é para tirar a sua alegria. Não é para diminuir o valor da sua alegria. É para que esse sofrimento seja como um produto de limpeza da sua fé. Qual produto que você mais gosta? O Veja? Qual produto que você mais gosta? Não, eu gosto de... Hoje é o vinagre, né? Está na moda. É o vinagre para limpar. Está todo mundo usando vinagre para tudo. É isso. É esse produto que limpa, tira as impurezas da sua fé, para ficar melhor, para ficar mais bonito, mais brilhoso. As dores, o sofrimento deste presente século, da qual nós passamos, é como um produto de limpeza que purifica a nossa fé, que deixa ela mais bonita. Aqui Pedro está nos ensinando, meus irmãos, que o Senhor não nos dá dores, não nos dá sofrimentos e provações, porque Ele quer diminuir a nossa alegria. Ele está nos dando dores e sofrimentos para provar a nossa fé, para mostrar o quanto ela é valiosa, o quanto ela é bonita, o quanto ela brilha. Esse refinamento da nossa fé, meus irmãos, é algo que nós devemos passar para deixá-la mais visível para nós mesmos, para deixar mais claro para nós mesmos o que nós damos valor, qual é o tesouro do nosso coração, aonde está o nosso valor. Entendem? Assim deve ser o sofrimento para o crente. Que a gente pare de achar que por passar por sofrimento é porque Deus não gosta da gente. Que a gente pare de achar que porque eu estou passando por uma dor, Deus me abandonou. Que a gente pare de achar que porque a gente está passando por uma provação, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus quer deixar a sua fé mais bonita. Deus quer mostrar onde está o tesouro do seu coração, para que você dê mais valor para o tesouro do seu coração. E Pedro vai dizer que o segredo para isso é o próprio caráter da fé. Isso é muito interessante, meus irmãos. As provações, elas são vencidas com o mesmo recurso da fé. Lembra qual é o recurso da fé? Né?
A fé é uma confiança naquilo que se não vê. Não é? A fé é a certeza das coisas que se não veem. A gente só consegue passar pela provação, a gente só consegue passar pela dor de uma maneira verdadeira, sem perder a alegria, com o mesmo recurso da fé. Quando a gente não vê a solução, mas a gente confia, o Senhor há de me suprir. O Senhor há de me suprir. Quando a gente entende isso e entrega nas mãos do Senhor, de maneira confiante, falando, o Senhor há de me suprir, nós vencemos as provações. E por fim, meus irmãos, por fim, Pedro nos chama aqui a testemunhar isso de maneira ansiosa. O verso 10 diz assim, que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha que interessante isso. Pedro está falando que os profetas do Antigo Testamento, eles entenderam, estudaram, buscaram compreender, buscaram entender o valor deste tesouro que não era para eles. Não foi destinado para os profetas, eles não conseguiram ver isso. Hoje foi destinada para nós, para vós outros. Nós conseguimos ver, porque em Jesus Cristo a gente consegue sentir isso hoje. Os profetas do Antigo Testamento ficaram lá, tentando entender, tentando estudar, tentando compreender, tentando mostrar para as pessoas de sua época que lá na frente viria alguém que resgataria eles, e esse deveria ser a sua fé e a sua alegria, a sua exultação. E nós hoje podemos ver isso. E nós hoje podemos pregar isso, nós podemos falar sobre isso. E é muito interessante que o texto diz, no finalzinho do verso 12, olha aí, bem no finalzinho do verso 12, diz, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Olha só, sabe por que isso? Porque os anjos foram criados prontos, anjos eleitos e anjos caídos. Não houve redenção para os anjos. Não houve possibilidade de salvação para os anjos. Os anjos já foram divididos logo no início. E quando os anjos ficam sabendo de um Senhor que seria encarnado e que poderia trazer redenção para as pessoas, eles ficaram exultantes. E eles queriam sentir isso. Eles queriam participar do que nós hoje participamos, dessa verdade, desse amor de Jesus. E os anjos, como Pedro diz, anelavam sentir isso, presenciar isso, participar disso que nós participamos. Pedro falou, olha, os profetas do Antigo Testamento queriam sentir isso. Os anjos queriam sentir isso. Tudo que nós sentimos hoje. Isso não é para se alegrar? Isso não é para falar que preço isso tem. Os anjos queriam muito isso que você tem. Os profetas do Antigo Testamento queriam muito isso que você tem. Esse sentimento de alegria, de ser alvo da salvação de Jesus, de ser alvo da remissão de Jesus. Meus irmãos, nós temos algo na mão que pode ser compartilhado para as pessoas que são mais ricas desse mundo e que elas nunca sentiram, elas nunca participaram. Meus irmãos, nós podemos quebrar essa barreira tão difícil de chegar para alguém que tem tudo material, mas não tem preenchido no seu coração o que os anjos queriam para eles. Meus irmãos, nós temos algo de um valor extremamente poderoso que nós podemos oferecer para essas pessoas, para que elas possam sentir Jesus no seu coração. Meus irmãos, além de nós podermos alcançar aqueles que são inalcançados neste mundo que nós vivemos, nós temos a solução para toda a tristeza do nosso coração. Eu não sei qual dor que você tem passado. Eu não sei qual tristeza você tem vivido.
Eu não sei o que você tem vivido que tem tirado o brilho da alegria, mas saiba que a alegria que o Senhor te deu é muito maior. E que essas pequenas provações que nós podemos viver hoje, que para alguns são de um valor, de uma natureza maior, para os outros menores, mas elas são enviadas por Deus para deixar a sua fé mais bonita, mais brilhosa, para que dentro dela você possa enxergar melhor o tesouro que está guardado para você lá no céu. Que Deus assim nos abençoe. Amém.